Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast comigo, Cássio Gama. Hoje, 26 de março de 2021, a gente tem um encontro marcado todas as terças-feiras, a partir da 1 hora, para falar aí de desenvolvimento profissional, atualidades, assuntos relevantes. Você também está aberto a enviar nas minhas redes sociais, Cássio Gama Off, sugestões de tema para a gente estar contando aqui para você, compartilhando um pouco da experiência e juntos a gente consegue aí desenvolver um bom conteúdo. Hoje eu converso com você sobre como meu TCC em jornalismo me ajudou, porque sempre, desde o curso de administração, eu pensei em fazer TCC, em elaborar temas que iriam me ajudar, iriam me favorecer profissionalmente ou mesmo pessoalmente, na vida, que tem que escolher um tema que seja aí coerente com o que você gosta, e enfim. Então esse TCC que eu fiz de jornalismo também foi pensando nisso, como a temática foi bem jornalística, o meu orientador, ele quis que eu buscasse fonte que remetesse muito às questões jornalísticas, lógico, óbvio. Você está fazendo jornalismo, você não vai buscar um tema aí que seja química, curso de química. Então, tem que ser algo pertinente ao que você está estudando. Então, vamos começar. Eu peguei o trabalho e a gente vai esmiuçar ele aqui nesse podcast, para você entender como você pode usar esse potencial ferramenta, que eu pesquisei, utilizei aí boas referências bibliográficas para chegar na temática. Então, eu busquei falar do tema, da temática assessoria em mídia digital, conceito jornalístico para influenciar pessoas. Foi um trabalho de conclusão de curso, o TCC, apresentado à Universidade 9 de Julho, aí como requisito a obtenção do grau, de bacharel em jornalismo, e eu tive aí uma excelente orientação, que foi o professor doutor, Juan Droguetti, Guilherme Droguetti, que é professor na USP, tem vários frentes aí. Foi um excelente orientador que acabei aprendendo bastante com esse trabalho, Esse trabalho veio para agregar, como outros que eu fiz também. Eu fui nessa pegada, de fazer algo que iria me acrescentar alguma coisa. Não é só você fazer um TCC para colocar lá na estante e aquilo ali, você ficar lendo livros e livros e livros e você não trazer para a sua realidade, Então, começando aqui, o trabalho ele teve como objetivo verificar, como a assessoria de imprensa ela enfrenta aí os novos desafios. Então, ali o tema, conforme eu já disse, é assessoria em mídia digital, como a gente assessorar a mídia, como eu, como profissional jornalista, como jornalista vai assessorar as pessoas que vivem, teoricamente, dos meios digitais. Como eu posso fazer isso? Então, eu fiz uma temática de como a gente pode usar o nosso poder jornalístico para otimizar das mídias digitais. Então, o objetivo do trabalho foi isso, verificar como a assessoria de imprensa ela enfrenta novos desafios frente às mídias digitais, alterando aí o modo de fazer, o modo de fazer jornalístico. Então, a partir de um contexto de transformação, o problema da pesquisa que formulou a pesquisa em questão, em que medidas essas mudanças digitais elas influenciam, a produção de um jornalismo em rede. De que forma, essas mídias, ela influencia hoje o jornalismo atual muito, do que a gente está vendo, o poder que a mídia tem sobre as questões da sociedade, as questões em si é muito grande. Então, a hipótese reside nas ferramentas de buscas voltada à informação rápida e eficaz em termos de medição,
como a gente medir, né, o impacto dessas informações, sendo a principal contribuição da pesquisa o novo perfil da assessoria de imprensa, e lançando como tendência, verificou através de pesquisa realizada em livros, teses e dissertações. Então eu busquei aí um apanhado de pesquisa em livros, em teses, em dissertações, revistas voltadas à comunicação, insight, que conhecimento compartilhado e as convergências midiáticas no cenário digital representa, né, uma tendência do novo investimento metodológico aí que o jornalismo faz na sua fase de reinvenção, né? Eu utilizei aí um tipo de pesquisa, foi de caráter exploratório, né, que foi investigar de natureza qualitativa para conhecer as opiniões não mensuráveis acerca dos resultados, e busquei autores aí, craques, né, da comunicação, como Jenskis e Martino Castel, que fala muito da convergência, da comunicação, toda essa revolução da comunicação, como sinalizar específico no âmbito da informação jornalística, né, voltado diretamente para o jornalismo. Na parte da estrutura, tem um desenvolvimento aí do projeto, inicialmente com uma visão de Luiz Mauro Sá Martino, que contextualiza-se, né, as teorias que compõem os meios, as linguagens, na era da mídia digital. Então, as palavras-chave aí do meu texto foi basicamente o jornalismo digital, assessoria de imprensa, mídias digitais, a era da informação e o SEO, que é o SEO, como o SEO pode te ajudar. Então, o projeto ele buscou a introdução, escrevi uma introdução, né, praxe do trabalho de conclusão de curso. Então, eu escrevo aqui que o trabalho ele buscou compreender como as redes comerciais que as tecnologias da informação e comunicação promovem têm mudado aí drasticamente, né? Tem mudado aí, teve mudanças muito grandes na forma do fazer jornalístico, né? Então, o autor Castilho, 2020, ele traz uma descrição dessa transição. Ele fala o que? A transição do jornalismo tradicional para o digital, ele tem causado dores de cabeça na imprensa atual. Ainda, né, prevalece o jeito linear e sequencial aí de se fazer comunicação social. Em um passado não tão distante, né, profissionais da área atuavam exclusivamente para aquele veículo, empenhava-se todo o seu tempo em desenvolver matérias que com exclusividade, né? Desenvolviam matérias diretamente para aquele veículo, aí, desprezando a diversidade de formatos existentes. Então a pessoa ali acabava desenvolvendo aquilo e esquecia muito do restante. Tipo, um olhar para o concorrente. A pessoa não tinha esse olhar para o concorrente, ela não sabia olhar as mídias era mal vista por algumas empresas. As empresas tinham medo de colocar a cara a tapa, porque hoje com a mídia a pessoa vai ali, publica alguma coisa que acaba respingando na imagem da empresa. Então, no jornalismo digital, ele acaba citando aí, ele explica, né, que as atividades jornalísticas, ela tem mudado a forma de como captar novos leitores, empenhando aí esforços nas múltiplas plataformas disponíveis. As limitações do passado no que se refere às tecnologias disponíveis hoje, elas assumem outros formatos visuais e auditivos, além de variar as abordagens e buscar a todo momento uma interação com leitores, ouvintes e telespectadores. Então, ele enfatiza que os aprendizados da era tradicional levaram muitas empresas aí midiáticas a apostarem na interação da cultura de plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, nos sites de jornais, revistas, telejornais e emissoras de rádio. Uma tentativa de induzir, né, esses públicos dessas redes sociais a visitar esses portais, atitude como essa foi frustrada, né? Uma vez que cada meio deve ser trabalhado de forma isolada,
o êxito de cada um dela depende dos demais. Então, imagino que o sujeito que segue na tendência seja o meio e não nas redes. Do contrário, teria que fazer essas mais para frente, né? Teria que fazer isso aí de outra forma, a não ser que trabalhar a rede social aí, cada uma no seu estilo. Então, é só colocar lá no site, a rede social, e não trabalhar essa rede, só ficar replicando informação nas redes sociais, não adianta muito. Então, nesse sentido, as mídias digitais, né, elas permitem assim uma criação natural de um movimento civil internacional que compartilha informação com governantes na tentativa de exercer uma autoridade mediada com todas as outras instâncias do poder público. Trata-se aí de um recurso democrático com grandes desafios no que se refere ao controle e à censura por parte dessas autoridades e das instituições que influenciam a conduta no âmbito da esfera pública. Ou seja, a mídia ela tem um poder, né, de pressionar o governo. A gente está vendo muito claramente isso hoje em dia. A gente está vendo claramente isso, seja no Brasil, seja no mundo, seja onde for. O poder que a mídia ela exerce sobre as decisões do nosso cotidiano é muito grande. Então você acha que a mídia, as mídias digitais, né, as redes sociais, elas desenvolvem sim tem uma parcela aí muito grande que segue, né, acaba influenciando nas decisões. Então, parte dessas mudanças, ela inclui o uso de ferramentas para o compartilhamento, né, de conhecimentos por meio de acervos digitais, acadêmicos e científicos, destinado ao fluxo da informação. As listas de telefones e e-mail eram os grandes aliados da comunicação. Agora eles são substituídos pelas redes sociais e os recursos digitais. Situa-se um eixo aí de convergência da informação e comunicação no mundo globalizado. Então aí a primeira temática que eu trouxe, né, a primeira sessão, eu falo da assessoria de imprensa na era da mídia digital. Então é conseguir adequar a assessoria de imprensa às mídias sociais, na internet, é um dos principais desafios do jornalismo atual, né? As redes comerciais, que as tecnologias da informação e comunicação, que são as TICs, elas promovem, tem mudado drasticamente o fazer jornalístico. Tem mudado. Em referência ao setor da cultura, né, as mudanças tecnológicas, ela reflete na constituição de uma nova cultura, que é a cybercultura, que estabelece aí um relacionamento por meio da rede, que é a sociabilidade, que Castel fala disso, né? Ele fala dessa mudança, dessa sociabilidade, dessa relação que tem mudado a cultura de forma em geral. Então essa convergência, ela permeia os cérebros de consumidores individuais e nas suas interações sociais com os outros. A pessoa aí, ela constrói uma mitologia própria, pessoal, a partir de pedaços de fragmento de informação extraídos do fluxo midiático e transformado em recursos através dos quais compreende-se a vida cotidiana. Então, Jenkins, ele que fala o que aqui? A pessoa, através de tudo que é publicado nessas redes sociais, ela consegue formar uma opinião e decidir. Até no poder de compra, né? Ela vai atrás da opinião na rede social, estão falando bem daquela empresa. Então, aí na era da globalização, o mundo está totalmente conectado. Países se relacionam por meio de contratos comerciais, por meio dos quais, né, exportam suas mercadorias e também, né, suas mercadorias e mantém uma crescente rede turística, que permite aí a conexão com pessoas e outras nações, promovendo aí um encontro de diversidades culturais. Nesse contexto, aí surge a internet e com essa vem aí a ascensão das redes digitais de relacionamento, tanto pessoal quanto profissional, que opera sob a tecnologia da informação e da comunicação. Quer dizer, né, criou-se aí um modelo de articular e de se auto-organizar.
que tomou dimensões globais e formou novas esferas do mundo de como influenciar pessoas. Ainda na proposta, né, desses autores que citam isso, que é Giglio e Souza, 2005, o crescimento das mídias digitais permitiu aí a criação natural de um movimento civil internacional que compartilha informação, comunica-se e pressiona o governo via comunicação eletrônica, um recurso democrático com grandes desafios de controlar e censurar, ou seja, é aí um campo sem lei, né? Não dá para controlar a mídia hoje. Tenta-se censurar a mídia, a mídia não, as redes sociais, as redes digitais, mas não consegue, porque se for fazer isso, vai estar censurando muito. Não tem como controlar. Está buscando sim uma forma, mas teoricamente está complicado fazer esse tipo de coisa. Então, continuando, né, a junção de mídias digitais, conhecimento e a rede forma assim os três pilares que caminham juntos e articulados. Com o advento da internet, é possível dizer que o conhecimento aberto vem liderando a sociedade atual digital. Um passo importante que pode ser mencionado nesse avanço foi a reconfiguração constante da rede, a chamada de web, que de segunda geração é um movimento aberto, considerado Wikimedia, um fenômeno mundial de produção de mídia digital, né, aberta, livre e voluntária, organizada-se por uma rede, na sua maioria sem fins lucrativos e com alcance internacional. Então aqui ele fala o quê? A produção de vídeo, né, da Wikimedia, das mídias em geral, vídeo, tudo que é voltado para a mídia, ela tem um alcance internacional. Ela tem um alcance assim, é um boom, né, de conteúdo que é compartilhado nessas redes. E ela é livre e voluntária, ela é aberta, está na sua mão. Então, seguindo essa perspectiva, pode-se citar alguns modelos tecnológicos que já estão em uso no Brasil e possuem relevância social pela sua inovação e popularização. Um deles é a educação à distância com ambientes virtuais de aprendizado, que é o AVA, que é amplamente utilizado aí por universidades públicas e privadas. Algumas dessas, né, universidades usam a ferramenta para o compartilhamento aí de conhecimento, com acesso livre a acervos, né, digitais, acadêmicos e científicos, uma busca constante para combater a exclusão digital. Então, portanto, o uso da mídia digital e do conhecimento se realiza com o fim de alcançar uma educação transformadora, crítica, transdisciplinar, holística, visando o bem social, reforçando a cidadania e a democracia. Denota assim a denominada, né, cybercidadania, uma educação em rede que faz uso das mídias digitais. A TV digital, a internet 2.0, entre outras plataformas, né, que compõem esses meios de comunicação. Então, Martino, aqui ele traz, Martino 2015, né, lá no livro dele, na página 34, ele traz assim, né, um conceito. A convergência cultural, ela acontece na interação entre indivíduos que, ao compartilharem mensagens, ideias e valores, eles acrescentam suas próprias contribuições a isso, transformando-as e lançando-os de volta nas redes. Não é porque um telefone tem dezenas de funções, além de fazer chamadas, que se poderia falar em convergência. Ela acontece de fato no momento em que referências culturais de origens diversas, às vezes contraditórias, se reúnem por conta de uma pessoa ou de um grupo social, fãs, por exemplo. Então ele quer dizer o quê, né? Que a função, essa convergência cultural, ela é muito abrangente, né? Não é porque o telefone tem dezenas de funções, além de fazer chamada, que se poderia falar em convergência.
e houve essa convergência. Ela acontece de fato no momento em que referências de culturas de origem diversas, às vezes contraditórias, se reúnem por causa de uma pessoa, de um grupo social, que ele cita aqui a questão dos fãs. Então, com essa revolução na comunicação, entre facilidades e desafios a serem enfrentados, surge aí o profissional que vai dar o auxílio, né, na forma correta de conduzir-se frente às redes digitais, o assessor em mídias digitais, precisamente um jornalista. Então, até alguns tempos atrás, essa área era conhecida como assessoria de imprensa ou assessoria de comunicação, um conceito mais atual, né? Assim formada por jornalista que tem como função aí lidar diretamente com repórteres, além de conhecer as atividades, projetos, propostas e ideias de instituições ou cliente para assim elaborar releases e surgir aí pautas notáveis para a mídia. Este profissional também se empenha a divulgar eventos, montar clipes, orienta-se sobre como executivos e colaboradores devem se relacionar com a mídia e possuir um mailing atualizado. O papel principal consiste na divulgação do seu cliente. Então, é fundamental que tenha, né, um reconhecimento sobre as ações de recursos humanos, o contato direto e recorrente com todos os veículos midiáticos nas regiões e que possui maior retorno para a empresa e o cliente. Buscar formas adequadas de direcionar as informações para os diversos públicos que abrange a comunicação interna e externa e ainda desenvolver campanhas e propagandas para veiculação midiática, buscando compreender aí a funcionalidade de cada veículo a ser utilizado: rádio, TV, blogs, redes sociais, sites, portais, segmentos, entre outros. O mercado de comunicação ele vem se alternando a cada dia, exigindo aí dos profissionais uma postura multifacetada. Pode-se dizer, observar aí e perceber que muitos jornalistas vêm cumprindo e de forma competente a função de todos os outros comunicadores, em órgãos públicos ou em redes privadas. Fica aí o critério do jornalista decidir, exercer funções de outros profissionais. Então, nesse contexto, esse profissional ainda se depara com os desafios da assessoria de imprensa numa época de convergência midiática. Um exemplo aí é do revolucionário século XX, no que se refere às mudanças de hábitos e comportamentos sociais. A cada ano que avança, se depara com inovações e avanços nos meios de comunicação digital. As transmissões via rádio, programas de televisão, ligação por telefone, e-mail, SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, aplicativos de videoconferência, uma infinidade de possibilidades que abrange aí a forma de dialogar com o mundo. Esses recursos, eles são recursos democráticos e que estão acessíveis a todos. Então, assim, os profissionais da área não podem ficar alheios a tais ferramentas. No princípio aí, as listas de telefone e e-mail eram os grandes aliados da assessoria de imprensa. Atualmente, aí, as redes sociais, os recursos e plataformas de dados ganharam a preferência. Então, não é possível imaginar a rotina de alguns jornalistas, sem esses recursos em mãos. Então, há diversos sites conceituados, por exemplo, o Estadão, que usa os stories do Instagram lá, o status, como meio para dinamizar aí e impulsionar suas publicações. Então, para a assessoria em mídia digital aconteça de forma aí, ordenada, se faz necessário aí pensar no planejamento estratégico de comunicação. A usabilidade da terminologia e estratégia ela tornou-se comum aí na década de 1960. Consultores da época, eles se empenhavam seu tempo ali para instruir empresários, mostrar para eles o valor de olhar o terreno de cima, observar onde se encontrava-se o inimigo e avaliar os recursos que a organização possuía para combatê-lo. Uma atividade bem organizada, mobilizava-se profissionais a olhar para a empresa e verificar o que estavam fazendo de forma mais planejada. Sendo assim,
que eu quero dizer é necessário compreender como na prática o profissional em assessoria digital, no meio de comunicação, ele deve trabalhar ou na sua área aí para que os resultados sejam alcançados, ou seja, uma metodologia precisa ser seguida em diversas áreas, que é o quê? Identificação do público-alvo, determinar o objetivo da comunicação, desenvolvimento de um plano de mídia, criação de uma mensagem, execução da campanha e avaliação da efetividade da campanha. Então, esses 6 passos da metodologia, elas caracterizam o plano, né, de comunicação, que é um modelo clássico. Então, aqui eu vou apresentar cada um deles, que é o que? Explicar cada um deles. O que seria a identificação do público-alvo? É a parte do processo que se procura identificar pessoas com comportamentos semelhantes, que estão aí consumindo mídia em determinada região, tendo necessidades comuns e acesso aos conteúdos digitais de forma parecida. O segundo tópico é determinar o objetivo da comunicação. É uma ação alinhada com a estratégia traçada, ou seja, cada empresa ou cliente ele vai possuir a sua. Terceiro tópico, desenvolvimento de um plano de mídia. Possui um plano com todos os critérios definidos para saber onde veicular a campanha, por quanto tempo e qual a expectativa de atingir e qual a audiência. Criação de uma mensagem. Aqui é o processo, criativo, onde elabora cada peça considerando os diferentes formatos dos veículos de comunicação que serão veiculadas. Execução da campanha. O que seria a execução da campanha? É o momento de veicular tudo o que foi pensado dentro dos parâmetros estabelecidos. Aqui é o sexto item. Avaliação da efetividade da campanha. É o momento do que? A avaliação analítica, para identificar de todos os objetivos traçados foram alcançados de acordo com o plano de comunicação. Então, é por meio dessa metodologia, desse contexto, é fundamental aí que se cria um valor de engajamento da mídia, que se dá quando o conteúdo é criado e distribuído essencialmente para atrair a atenção do público em certo horário, uma audiência que pode ser esperada e posteriormente mensurada e comercializada para os anunciantes com fins lucrativos. Esse modelo, ele valoriza a propagação dos textos de mídia, ou seja, as audiências engajadas são mais propensas a recompensar, distribuir, pesquisar, o que gera material novo em resposta. Contudo, essa prática conflita com outros meios convencionais que tenta bloquear aí o conteúdo a fim de preservar o valor proveniente dos moldes tradicionais de fazer mídia. Então você vai esbarrar com a forma tradicional de fazer mídia. Você vai esbarrar sempre com a forma tradicional, mas a convergência ela pede uma adequação para os mundos, para o meio digital hoje em dia. Então, na segunda sessão aqui, eu falo sobre o uso da ferramenta SEO na gestão das mídias digitais. Então, o jornalismo online ou cyberjornalismo, talvez seja a fonte de notícia mais consumida com a popularização da internet, a proposta de construção em blocos desenvolve no leitor aí a capacidade de construir a sua própria leitura da informação. Isso não significa que o jornalismo digital tenha como consequência a distorção da informação ou o abandono dos conceitos tradicionais. Mas o fim é o mesmo, é informar. Suprimir aí uma informação ou tentar minimizar o seu efeito é o conceito de um tanto ultrapassado. Hoje, a melhor definição da desinformação, especialmente na política, é fazer com que as pessoas acreditem em falsas informações ou esconder a verdade para uma mudança de opinião ou de uma ideia. Então, os mecanismos aí de busca são ferramentas fundamentais que formam aí, o www e auxilia as pessoas na localização da maior gama de informações na internet. Então, o site mais usual e mais conhecido é o Google, um dos responsáveis por tornar as buscas nas redes sociais mais eficiente.
Outros buscadores como Yahoo, Bing, Baidu, o Yandex são fontes concorrentes do Google, então para obter aí um melhor desempenho. Ao explorar, né, os aspectos de administração de site, web design, padrão de experiência do usuário, depara-se com o conceito de SEO, que é o Search Engine Optimization, que seria aí a otimização para ferramentas de busca, caracterizada aí uma ciência para melhorar a visibilidade de um site nos resultados de várias ferramentas de busca. Uma boa otimização, né, utilizando esse conceito do SEO, ele garante o fácil acesso aí desses motores de buscas nos portais. Ao contrário, aí é automaticamente excluído pela ferramenta. Se não fizer um site bem estruturado pensando aí nessa ferramenta de busca, otimização para a ferramenta de busca, o Google ele acaba te excluindo por ser um site complicado, usar terminologia pouco usual, que as pessoas não têm uma tendência em fazer aquela busca. Então, Torres ele traz aqui um conceito, 2012, que há uma incorporação de nova habilidade no jornalismo digital que abrange aí as diversas áreas de atuação, a inclusão da ferramenta. A ferramenta de busca, a otimização de busca, as técnicas e as táticas, né, que eram antes encaradas como excluídas do segmento, na atualidade são reconhecidas como suporte fundamentais para a comunicação. Segundo o jornalista, né, o uso das técnicas do SEO, ele significa da amplitude necessária para o conteúdo, maximizando aí seu alcance e atingindo de forma mais pontual públicos em específicos. Textos bem elaborados e otimizados são aceitos com facilidade pelas máquinas e humanos. Seguindo esse contexto, né, que ele diz, vale dizer que o uso da internet vem crescendo a cada dia. Vem crescendo, né, e os motores de busca e seus critérios de selecionar conteúdo tendem a mudar diariamente. Dados apresentados aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2018, revela que no Brasil o número chega a mais de 116 milhões de usuários na web. Com isso, né, as produtoras de conteúdo aí, midiáticos precisam se adequar ao novo cenário de consumo de tais materiais e vem, né, se aprimorando a cada dia mais. Um pai aí do marketing, né, o Klotter, no livro dele aí, ele fala o que, né? Atualmente as pessoas se vivem uma nova fase das mídias. No atual cenário, as marcas, né, elas precisam se preparar para esse relacionamento cada vez mais próximo com os consumidores. Surgem assim novos indivíduos que buscam só produtos, mas também conhecimento, conteúdo e troca de aprendizado. É fundamental o quê? Levar em consideração que o mundo passa por uma transformação social e digital, tendência e principalmente a busca por conteúdo de qualidade. As pessoas estão cada vez mais exigentes. Klotter aqui, o pai do marketing, ele fala, ele trata aqui a informação talvez como um produto, né? Tem que ter uma qualidade. Você não vai na loja comprar um produto ruim. Então aqui ele traz um conceito que o segredo para uma distribuição forte na mídia conquistada é uma estratégia, né, de ampliação do conteúdo. Nem todos os públicos são iguais e quando o conteúdo ele alcança influenciadores chaves no grupo de público visando esse conteúdo, tem mais chance de viralizar. Assim, o primeiro passo para os profissionais de marketing é identificar esses influenciadores, essas figuras, né, respeitadas em suas comunidades e conta com um número considerável de seguidores e público engajados. Costuma-se ser eles, os criadores de conteúdo, que adquiram reputação por compartilhar excelente conteúdo viral. São considerados experts em suas comunidades. Ou seja,
os grandes influenciadores que têm muitos seguidores nas redes sociais, que são procurados por grandes marcas para divulgar o produto. Em relação aqui ao Google, precisa-se entender como os buscadores eles encontram-se cada vez mais exigentes, né, e sofisticados. E como ter um portal de notícia adequado a isso é vantajoso. Como você ter um site adequado a isso? Aplicar as técnicas do SEO para criar conteúdo e melhorar as páginas do site ajuda a tornar o tráfego orgânico ainda mais assertivo. Então, o desenvolvimento de conteúdo é um item primordial, né? Dado que os consumidores eles buscam empresas que possam oferecer a eles algo útil, que responda às suas aflições e as solucione. Além de pensar nas palavras-chave, né, que você vai utilizar nos seus textos, otimizado, dentre outras técnicas do SEO, possui outros gatilhos necessários para tal sustentação na internet, como criação de perfil nas redes sociais, criação de conteúdo com qualidade, uma plataforma responsiva e que se adeque ao celular, atualizar todas as informações, telefone, endereço, horário de funcionamento, etc. E isso vale para todos os canais digitais que a empresa tem na internet. Tem uma frequência de postagem nas redes sociais, saber quem é o público-alvo e como conversar com ele, interagir nas redes, responder comentários, pedir sugestões dos consumidores, pensar em formas, né, de aproximar o consumidor e melhorar suas experiências, pensar em maneira de otimizar a vida dos consumidores e, por fim, humanizar seu canal, assim como o atendimento e fazer aí com que as pessoas sintam-se ainda mais próximas e identificada com a empresa. Ou seja, estar conectado com o consumidor que vai utilizar daquele produto seu, ele vai compartilhar, ele vai falar, a propaganda boca a boca. Então, dentro dessas sessões, eu já parto aqui para as considerações finais do texto, do trabalho. Então, eu considerei o que? O presente trabalho ele buscou identificar em que medidas, né, o jornalismo atual vem se transformando por meio da convergência das mídias sociais, criando aí um conceito jornalístico que serve para influenciar pessoas. Essas teorias e metodologias, né, das mídias digitais promovem um profundo entendimento no que se refere às mudanças culturais e à forma como esses meios estão em conexão com o fenômeno da globalização, criando aí um valor e significado através da mídia propagável. O mundo, né, ele ficou totalmente conectado. Países se relacionam por meio de contratos comerciais, através do qual se expõe, né, as mercadorias e mantém uma crescente rede de turismo que permite a conexão de pessoas e outras nações e promove aí o encontro de uma diversidade de cultura, multiculturalismo. Então, as mudanças do jornalismo tradicional para o digital causou dores de cabeça na imprensa atual. Então, teve uma mudança muito grande, no qual o legado do tradicional levou muitas empresas midiáticas a apostar aí nas mídias atuais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e WhatsApp. Então, o crescimento dessas mídias digitais, né, ela permitiu uma criação natural de um movimento civil que vem transformando, né, vem pressionando os governos via comunicação eletrônica. Então, para um levantamento de hipótese, né, buscou aí, mediante pesquisa, pautar essas questões de transformações. Aqui eu deixei uma recomendação para futuros estudo, que é o que? Outras profissões, além da jornalística, que também vêm sofrendo mudanças significativas nas suas formas de atuação. Contudo, se a assessoria de imprensa se estabelece como um marco tendencial nos novos cenários sociais, cabe ao jornalismo e aos profissionais, né, dessa área com compromisso ético e moral com tais práticas de informação. Então eu vou deixar
todas as referências, né, principais referências que eu utilizei, que são importantes que compôs esse trabalho de conclusão de curso, que eu acho que não serve somente para o jornalismo, mas também para outras áreas. Então, se você gostou do conteúdo, compartilha. Então, se você quer mandar opiniões, acesse lá minhas redes sociais, @CassioGamaOff, e dá sua opinião sobre a temática e sugere outras temáticas também. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, dê a sua opinião, seu comentário e até um próximo episódio.